O episódio 5 de Agatha Desde Sempre é mais um que teve um final de arrepiar. Dessa vez tivemos mais uma baixa no Coven, mais revelações, mais suspense e uma pitadinha de terror com homenagem a filmes como O Exorcista. A série também segue mantendo a linha de WandaVision, adaptando uma década diferente a cada episódio e prestando homenagem a diversos clássicos do terror e suspense, como a série da Wanda fazia com comédias. E a década adaptada nesse episódio é a década de 1980, curiosamente a mesma década adaptada no episódio de Halloween de WandaVision, que era o 6º capítulo daquela série. Esse episódio também tem uma diferença visual em relação aos anteriores, e talvez seja uma diferença importante. Eu vou explicar isso mais pra frente nesse vídeo, claro, mas antes tem muita coisa importante pra gente comentar também. E dessa vez eu acho que a gente precisa começar pelo fim, porque se alguém ainda tinha alguma dúvida sobre a identidade do adolescente, eu acho que agora ficou bem claro, né? Depois desse episódio não resta mais dúvidas de que o adolescente é mesmo Billy Kaplan, o Wicano, filho da Wanda e membro dos Jovens Vingadores. E a cena dos poderes dele despertando está forrada de referências e easter eggs das HQs. A primeira representação visual dos poderes dele é em forma de raios azuis, o que é uma referência às primeiras aparições do personagem nas HQs dos Jovens Vingadores, quando ele usava o codinome de Asgardiano e usava apenas poderes baseados na eletricidade. Nessa época ele ainda não tinha revelado para os colegas de equipe que também era um bruxo e sabia fazer feitiços. A segunda parte do nome do episódio, Wake Thy Power, é uma referência a esse despertar dos poderes dele. E vale lembrar que Billy Maximoff, um dos filhos da Wanda que ela criou usando magia no Rex, já tinha poderes desde a infância. Os poderes dos gêmeos despertaram quando eles envelheceram até chegar nos 10 anos de idade, a idade que eles mantiveram do episódio 5 até o fim da série. E na real, até com 5 anos eles já demonstraram ter um certo nível de poder, envelhecendo propositalmente. O adolescente, por outro lado, tem 16 anos e ainda não tinha poderes em teoria. Por que isso? Eu imagino que o adolescente simplesmente não sabia que tinha poderes e essa falta de poderes era psicológica. Ele acreditava que não tinha poderes e por isso não conseguia usá-los. Mas com a raiva depois da morte da Alice, os poderes dele finalmente despertaram. Seria semelhante ao que aconteceu com o próprio Wicano na Cruzada das Crianças, quando ele passou um tempo sem conseguir usar os poderes dele porque acreditou que tinha perdido esses poderes por causa de uma mentira contada pelo Doutor Destino. Claro, talvez ele estivesse mentindo e tivesse poderes o tempo todo, mas eu sinceramente não sei se isso faria tanto sentido. Eu acho que se ele tivesse poderes antes, ele teria usado esses poderes para se proteger quando foi atacado no episódio passado, por exemplo. Ele chegou perto de morrer, não faria sentido ele continuar fingindo não ter poderes numa situação dessas. Então eu acho mais provável os poderes dele terem despertado agora, mas existem essas duas possibilidades. E nessa cena o adolescente aparece controlando a Lilia Caldeiro e a Jennifer Cale mentalmente. Essa é a primeira coisa que ele faz com os poderes dele. E é exatamente a mesma coisa que aconteceu quando a gente viu a Wanda usando os poderes pela primeira vez no MCU. Ela apareceu controlando os Vingadores originais mentalmente e dando alucinações pra eles. Até o movimento que o adolescente faz com os dedos é semelhante ao que a Wanda faz quando usa os poderes dela. Ele enterrou a Agatha, a Lilia e a Jennifer arremessando elas pra fora do caminho, naquele mesmo gramado que engoliu a bolsa da Sharon Davis no episódio 3. Ele fez isso porque estava totalmente pistola, claro, depois da morte da Alice Wu e das provocações da Agatha Harkness, que estava bem estranha nessa cena, mas a gente já fala sobre isso. Primeiro é legal comentar sobre a provocação mais importante dessa cena, quando a Agatha diz que ele era igualzinho à mãe dele. Quando a Agatha fala que o adolescente é igual à mãe dele, dá até pra imaginar o que se passou na cabeça dele no momento. E exatamente nesse momento que ela compara o adolescente à mãe, toca a música tema de WandaVision. E controlar os outros não é a única coisa que ele faz igual a mãe. Depois de usar os poderes, uma coroa prateada aparece de repente na cabeça dele, assim como aconteceu com a coroa vermelha da Wanda, quando ela finalmente assumiu a aparência de Feiticeira Escarlate. As duas coroas formam um M visualmente, representando a família Maximoff. Essa coroa prateada do adolescente também tem um visual parecido com a faixa metálica que o Wicano usa na cabeça nas HQs. E como eu disse, esse foi o episódio dos anos 1980, assim como o episódio
de Halloween de WandaVision. A última imagem desse episódio, um zoom no rosto dele, lembrou muito o encerramento do episódio 6 de WandaVision, com os olhos da Wanda brilhando vermelhos depois dela expandir o Rex. Ele até tá com uma expressão muito parecida com a da Wanda naquela cena. E a cereja do bolo, pra ninguém ter dúvidas de que esse é o Billy Kaplan, é a música que toca no encerramento do episódio, que é da Billie Eilish. Nessa os caras acertaram em cheio. E a música inclusive fala sobre coroas, né? Igual a coroa que ele ganhou agora. Um pouco antes disso tudo, ele fala que matar pessoas para atingir os próprios objetivos não serve para ele. E nesse momento tem outra provocação da Agatha, perguntando se ele tinha certeza disso. Como já comentei em outras análises, provavelmente a alma de Billy Maximoff invadiu o corpo do adolescente Billy Kaplan depois de um acidente de carro que aconteceu em Westview, em 14 de dezembro de 2023, algo que aparece nos créditos de encerramento de todos os episódios junto com o nome do Joe Locke, ator que interpreta o adolescente. Talvez esse questionamento da Agatha seja uma referência a isso. Provavelmente ela descobriu que isso aconteceu de alguma maneira. Talvez o Billy Kaplan verdadeiro tenha morrido de fato e o Billy Maximoff tomou o corpo dele. Pode ser isso que a Agatha tá mencionando. Talvez até o próprio Billy Maximoff, sem saber, tenha causado o acidente para tomar aquele corpo. De toda forma, a Agatha não sabia nada sobre o passado do adolescente até o episódio passado, e agora aparentemente ela descobriu tudo. Eu acho que a Agatha, até o fim do episódio passado, estava na dúvida se o adolescente era o filho dela ou um dos filhos da Wanda. Quando a Ariel Vidal falou que aquele não era o filho dela, a Agatha começou a entender melhor o que estava rolando. E quando o adolescente falou o nome do Nicholas Scratch, filho dela, sem o sigilo aparecer para bloquear a fala dele, ela teve a confirmação definitiva. A provocação final é ela chamando ele de pet, de animal de estimação. É legal lembrar que a Agatha também foi responsável pela morte do Spark, o animal de estimação dos filhos da Wanda lá em WandaVision. Essa foi uma morte, inclusive, que os garotos tentaram reverter. You can fix anything, Mom. Fix it dead. Assim como o adolescente tentou desesperadamente reverter a morte da Alice nesse episódio. Talvez ele tenha alguma memória, consciente ou subconsciente, do que aconteceu com o Spike. Foi exatamente ali, depois dessa provocação, que começou o caos e os poderes dele despertaram. E ele foi muito inteligente. A Agatha sorri quando os poderes dele despertam. Ela tava louca pra ser atacada diretamente e roubar aqueles poderes pra ela. Mas ao invés de jogar energia nela diretamente, como a Alice fez, ele controlou a Lilia e a Jennifer para arremessarem a Agatha para fora do caminho no braço. Assim ela não tinha como roubar os poderes dele, já que ela precisa ser atingida pela energia para fazer isso. E na real, bem antes dos poderes do adolescente despertarem, o visual dele já estava entregando quem ele era. Dentro da casa onde acontece o teste da Agatha, ele aparece com uma faixa azul na cabeça e uma camiseta vermelha e branca. É uma roupa muito parecida com a que Billy usou no episódio de Halloween de WandaVision. Billy também apareceu com uma faixa azul na cabeça, camiseta cinza e capa vermelha. Aliás, esse visual do adolescente nesse episódio também lembra o visual do Billy no último episódio de WandaVision, quando ele estava usando uma camiseta vermelha e branca com uma faixa azul no peito. E muita gente comentou que foi a Ariel quem atacou o adolescente no episódio passado, e realmente faz muito sentido. Eu tinha interpretado como o caminho das bruxas querendo expulsar ele de lá, como se ele fosse um intruso, já que ele não faz parte do Coven. De toda forma, sendo a Ariel ou o próprio caminho, é legal notar que sempre é ele quem acaba sendo atacado. Ele foi arremessado para longe pela maldição no episódio passado. Agora, depois que a Agatha foi possuída, ela foi direto no adolescente também, sem contar que no começo do episódio é o adolescente quem é atacado pela coruja das 7 de Salem. Obviamente eu tenho que falar também sobre a morte da nossa querida Alice Wu. Eu tinha interpretado a última frase da versão da Lorna da Balada do Caminho das Bruxas, aquele "te vejo no fim", como uma pista de que ela poderia aparecer para encontrar a Alice Wu no fim da série. Mas agora aparentemente deu para ver que na verdade o reencontro das duas deve acontecer apenas no mundo dos mortos. Ela não ia encontrar a filha no Caminho das Bruxas, a Alice que ia morrer e encontrar ela no fim. Depois de se livrar da maldição no episódio passado, até a personalidade da Alice Wu mudou. Nesse episódio
ela estava muito mais leve, alegre, esperançosa, sorridente, bem diferente da cara fechada e aquele jeitinho poucas ideias que ela tinha antes. Quando as bruxas estavam falando sobre o passado da Agatha, ela até pede pra alguém terminar a história, um tipo de coisa que ela não tinha interesse nenhum antes. Rever o episódio, reparando nessa mudança de comportamento dela e sabendo que ela morre no final, deixa tudo muito mais trágico. A bruxa que literalmente aprendeu a ficar em paz com uma maldição geracional passada pela mãe é a que morre logo depois disso, e também depois de uma treta da Agatha com a mãe dela. E aparentemente as previsões da Lilia Caldeiro nos episódios passados vieram fora de ordem. Se trocar a ordem das visões dela e juntar as frases, parece que ela estava alertando a Alice para não tentar salvar a Agatha Harkness. Alice, don't what? try to save Agatha. A bruxa protetora estava realmente tentando proteger a Agatha ali. A Alice salva a Agatha Harkness da mãe e expulsa a Evanora do corpo dela, mas morre logo em seguida. E a Ril Vidal tá totalmente desaparecida do episódio depois da morte da Alice. Ela não dá as caras no caminho das bruxas quando o adolescente ataca em nenhum momento. Provavelmente, se ela é mesmo a morte, ela estava coletando o corpo da Alice, fazendo o trabalho dela. É legal lembrar que era exatamente isso que ela queria que acontecesse. You get your power, and I get my buddies. Aliás, como a bruxa de proteção do Coven, a Alice continuou fazendo esse trabalho muito bem até morrer. Dessa vez, a Alice Wu salvou o adolescente do ataque de uma das 7 de Salem, dando uma bela vassourada no meio da cara da bruxa. Ela também salvou a Jennifer Cale do ataque da Agatha pouco antes de ter os poderes drenados. Nessa cena da morte da Alice, a Agatha fala para as bruxas do Coven exatamente a mesma frase que ela falou para a mãe no Salem em 1693. Please. I can be good. I can be good. Please. E assim como aconteceu no passado, logo depois de falar essa frase, ela acaba absorvendo os poderes da Alice Wu e matando ela, também igual ao que ela fez com a mãe no passado distante. E o que aconteceu no fim do episódio só aconteceu porque foi a Alice que morreu. Alice Wu era a bruxa do Coven que o adolescente tinha mais se aproximado. Os dois tiveram uma longa conversa no sofá no episódio 3 e criaram laços falando sobre as coisas que aconteceram com ambos quando eles tinham 13 anos. Também foi com ela que ele fez o feitiço da vassoura agora, nesse episódio. Por isso ele sentiu tanto a morte dela e se revoltou totalmente. O desespero dele tentando salvar a Alice é muito parecido com o desespero da própria Agatha quando o adolescente estava à beira da morte no episódio passado. Ele chega até a mencionar panaceia, que seria um suposto remédio que cura todas as doenças e prolonga a vida. Ele também tenta desesperadamente convencer as outras bruxas de que existe um feitiço para tudo, mas aparentemente não existe. E eu tenho que confessar uma coisa aqui, eu achei um baita desperdício matarem a Alice Wu agora. A personagem se tornou extremamente interessante e com certeza teria muito para acrescentar nesse universo sobrenatural da Marvel. Aliás, eu acho que as 3 bruxas do Coven, a Alice, a Lilia e a Jennifer, seriam as candidatas perfeitas para montar a base da formação original dos Filhos da Meia-Noite no MCU. Seriam elas 3 e mais 6 personagens, porque os Filhos da Meia-Noite sempre atuam com 9 membros. Mas isso é papo para outro vídeo. Na minha visão, a série poderia terminar com o adolescente reencontrando a mãe, a Agatha criando um novo Darkhold e a Jennifer e a Lilia revivendo a Sharon e a Alice. Mas pelo visto não parece que vai ser o caso. Inclusive a fala da Lilia no fim desse episódio, a morte vem para todas nós, parece ser mais uma previsão dela. E nas imagens dos trailers tem um desafio em um castelo gigantesco que só a Agatha e o adolescente aparecem entrando, o que poderia indicar que a Jennifer e a Lilia talvez tenham o mesmo destino da Sharon Davis e Alice Wu. Eu espero que não, mas a possibilidade disso acontecer é considerável. Soma isso tudo com a cena da Lilia no episódio 3, quando ela falou em siciliano que estava todo mundo morto, e a probabilidade aumenta ainda mais. Como foi durante a alucinação dela, aquilo parecia ser mais uma lembrança do passado do que uma visão do futuro, mas agora eu já tô começando a achar que possivelmente era mais uma
previsão dela na real. No começo do episódio, o Caminho das Bruxas aparece com um visual meio devastado, com cores sem saturação e árvores sem folhagem. É um visual bem mais sombrio do que a gente está acostumado a ver. E então aparecem as 7 de Salem. Cada uma se transforma em um animal. Os 7 animais são uma raposa, um corvo, uma cobra, uma coruja, um lobo, um rato e a líder que se transforma em cigarras. Lembrando que alguns desses animais, o lobo, o rato e o corvo, já tinham aparecido anteriormente no episódio 2. Quando elas retornam para a forma humana, aparecem as mãos delas abraçando uma árvore. Um visual que até lembra um pouco da cena em que a Wanda matou o Professor Xavier em Multiverso da Loucura, aparecendo de repente atrás dele. A líder das 7 de Salem encontra uma pedra preta no chão quando elas chegam no Caminho das Bruxas. Essa pedra provavelmente representa o coração preto da Rio Vidal, que foi mencionado nos primeiros episódios. You don't have a heart. Yes, I do. It's black. And it beats for you. Lembrando que foi a própria Rio Vidal quem mandou a 7 de Salem atrás da Agatha no começo da série. E essa pedra foi oferecida pela própria Lilia Caldeiro durante o ritual no episódio passado. Outro detalhe legal de reparar é que mesmo nas formas humanas, elas parecem se mover como os animais que representam. Uma das bruxas parece rastejar como uma cobra e a outra parece mexer a cabeça rapidamente e aleatoriamente feito um corvo. E elas só conseguiram entrar no Caminho das Bruxas porque a Agatha e as outras esqueceram de fechar a passagem que usaram para conjurar a Bruxa Verde. A galera da ala mágica do MCU precisa prestar mais atenção com as passagens que eles deixam abertas por aí. Em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, quando o Peter foi até o Sanctum Sanctorum, o lugar estava todo coberto por neve porque tinham deixado um portal aberto para a Sibéria. Como eu já expliquei em outras análises, as 7 de Salem no MCU são as filhas das bruxas que a Agatha matou no Salem em 1693. Essa origem do grupo é diferente dos 7 de Salem nas HQs. Nos quadrinhos, eles são os filhos e filhas de Nicholas Scratch, os netos da Agatha Harkness. Mas apesar da origem diferente, o objetivo do grupo é o mesmo das HQs, matar a Agatha. E nas HQs não eram todos que tinham esses poderes ligados a animais, mas 4 membros do grupo tinham, incluindo uma mulher chamada Reptila que tinha os poderes de uma cobra. Aparentemente a única do grupo original dos quadrinhos que está sendo adaptada na série. Na verdade, a única delas que tem um nome nos créditos é a líder, que é chamada de Vértigo. Vértigo é uma personagem que faz parte das 7 de Salem nas HQs mesmo, mas é totalmente diferente dessa personagem da série. Aparentemente, a única coisa que reaproveitaram foi o nome. Também é importante comentar que essa Vértigo dos 7 de Salem não é a mesma Vértigo que vive na Terra Selvagem e que tem ligações com os X-Men, são personagens diferentes. E a que tem poderes de cobra não é chamada de Reptila nos créditos do episódio. Mas aqui eu acho interessante que a primeira delas que entra no Caminho das Bruxas é a raposa. A raposa é um animal que é símbolo de inteligência, astúcia e solução de problemas, e às vezes pilantragem, falsidade e trapaça. Aparentemente, as 7 de Salem perceberam que não conseguiram chegar na Agatha usando força bruta no episódio 2, então elas vão tentar agora no modo sorrateiro, na enganação e na trapaça. Inclusive, o episódio indica que a líder delas estava lá dentro da cabana, assistindo ao teste inteiro da Agatha, mas eu já falo sobre isso. Também é legal reparar que a Rio descreve a 7 como um grupo feroz com mentalidade de colmeia. As bruxas realmente representam feras mesmo, animais silvestres, répteis, aves de rapina, e a líder delas se transforma numa nuvem de insetos. Para fugir das 7 de Salem, o adolescente sugere usarem Hexenbessen. É uma palavra que vem do alemão e traduz literalmente para vassoura de bruxas. O prefixo Hexe significa bruxas e o sufixo Bessen significa vassoura. E claro, eu queria comentar o detalhe interessante aqui, que decidiram usar a palavra em alemão porque ela começa com Hex. Aliás, falando em fugir das 7 de Salem, é legal lembrar que o adolescente falou isso aqui no segundo episódio da série. But these people who are coming tonight sound serious. You really think you can outrun them with no magic at all? Naquele episódio ele disse que não dava pra fugir das 7 de Salem sem magia, e agora eles literalmente precisaram usar magia e vassouras voadoras pra conseguirem escapar. A Lilia não voava há séculos, muito por causa do bode que ela tem com essa visão errada que as pessoas têm das bruxas, com os preconceitos e os estereótipos. Mas agora, quando ela voa, ela lembra que a sensação é incrível. Ela também explica, claro, que essa associação de bruxas com vassouras é uma parada sexista, uma associação
associação errada das mulheres aos trabalhos domésticos. A Rio Vidal também estava se amarrando no voo. Na real, ela tá felizona o episódio inteiro. E nessa cena ela solta uma daquelas clássicas gargalhadas de bruxas. Essa cena das bruxas voando em vassouras, com a lua de fundo, recria um visual clássico de filmes de bruxaria. O visual, inclusive, lembra o clássico visual de uma das cenas mais icônicas do filme E.T., um filme de 1982. O Coven voando na frente da lua também lembra a abertura do segundo episódio de WandaVision, quando a Wanda e o Visão passaram voando na frente da lua, e que era uma homenagem à clássica abertura de Ginny é um Gênio. E tem uma parada bem massa nessa ideia das vassouras. Uma tem que dar a vassoura para outra, o que cria um senso de irmandade, de parceria. A própria Alice diz pro adolescente que ele só ia ganhar uma vassoura se desse uma para ela também. E quando elas estão voando alto durante a fuga, o próprio caminho das bruxas puxa elas para baixo, porque elas não podem chegar no fim do caminho sem passar pelos testes. E bora falar do teste. Eu confesso que eu achei meio estranho já acontecer o teste da Agatha, que é a líder do grupo. Em teoria, esse deveria ser o último. E um comentário rápido, talvez o teste da Agatha seja o último mesmo, mas eu vou falar mais sobre isso depois. Mas eu também achei interessante, eles fugiram um pouco do óbvio aqui fazendo o teste da Agatha agora. E como eu já comentei no começo do vídeo, a Agatha possuída nesse episódio é uma referência ao Exorcista. Tanto o visual do rosto dela, como o jeito que ela se move para atacar o adolescente. Agora acontece o teste da lua de sangue. De acordo com a Rio Vidal, é quando o véu entre os vivos e os mortos está mais fino. Isso é mais uma coisa que me lembrou o rio Styx, que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos na mitologia grega e também nas HQs da Marvel, que eu mencionei bastante na análise do episódio passado. Essa ideia de falar com os mortos não é novidade nenhuma no MCU, e como você bem sabe, é uma prática muito comum em Wakanda. Inclusive vale lembrar que nas HQs, durante a época das incursões e das guerras secretas de 2015, o Pantera Negra se tornou o rei dos mortos. Só um detalhezinho pra comentar aqui também. No teste, elas tinham que jogar o jogo de tabuleiro chamado Ouija para falar com os mortos. Para invocar o espírito que falaria com eles, a Agatha começa mencionando a donzela, a mãe e a anciã, que representam a deusa tríplice, um símbolo das religiões pagãs. A deusa tríplice, inclusive, está representada também no colar da Agatha. Maiden Mother Crone também é uma frase da letra da balada do Caminho das Bruxas. Cada uma dessas três figuras da deusa tríplice simboliza tanto um estágio separado no ciclo de vida feminino, como uma fase da lua. Frequentemente essas figuras também são representadas como regentes dos três reinos, céu, terra e submundo. E em várias formas de Wicca, o consorte masculino da deusa tríplice é o deus chifrudo. Alô, Mefistão da massa! Obviamente a Agatha tentou trapacear de novo no teste e causou a morte de mais uma pessoa com isso. Na primeira tentativa de usarem o tabuleiro para se comunicarem com os mortos, a Agatha fingiu ser a Sharon Davis. É claro que era migué, já que ela errou o nome da Sharon de novo. Hey, she has a name. It's Mrs. Hart. E se comparar a possessão fake com a verdadeira, dá pra ver que a primeira é totalmente forçada. A Catherine Hahn deu uma forçada boa ali justamente pra mostrar que aquilo não era real. Mas como a Agatha trapaceou dessa vez? Não foi só fingir que era a Sharon, ela precisou fazer uma parada antes do jogo começar. É um detalhe bem sutil, mas se prestar atenção, pro jogo não começar, ela inverteu a ordem das menções às três figuras. Quando ela tava fingindo, ela mencionou a mãe antes da donzela e o teste não começou. Depois ela falou na ordem correta e aí jogaram pra valer. É até legal reparar na entonação. Na primeira vez ela fala tranquila e confiante, porque sabia que não ia dar certo. Quando ela fala na ordem correta, ela fala hesitante e assustada, porque era a hora do teste de verdade. Mother Crone. O espírito começa a falar com elas e diz que era a morte, o que faz a Rio Vidal rir. Tudo indica, claro, que a Rio Vidal é a própria morte no MCU, mas essa resposta provavelmente era no sentido figurado. O espírito quis dizer que estava lá para matar a Agatha. A mensagem completa é morte punir Agatha. Claro, a Rio Vidal também queria punir a Agatha no começo da série, e por um momento eu até cheguei a pensar que fosse ela própria quem estava mandando essa mensagem pro grupo, aloprando mais uma vez que nem a Agatha tinha feito.
Mas depois a gente descobre que era Evanora Harkness, a própria mãe da Agatha. Claro, a Agatha encontrar a mãe que estava morta no Caminho das Bruxas é semelhante ao que aconteceu com a própria Wanda nas HQ solo da Feiticeira Escarlate em 2016, quando ela encontrou Natalia Maximoff. Mas a diferença é que a Natalia Maximoff que apareceu pra Wanda no Caminho das Bruxas era uma versão do passado, de antes da própria Wanda nascer. Como a Agatha estava assustada com as mensagens do tabuleiro, ela acaba tirando a mão e aí começa a possessão. Um detalhe legal de reparar nessa cena é que quando a Agatha começa a ser possuída, todos colocam as mãos nas orelhas e começam a gritar. A Lilia Caldeiro diz que detestou aquilo da primeira vez e o adolescente diz que ela estava agindo de forma estranha de novo. Isso parecia ser mais uma visão dela do futuro, mas dessa vez não era. Na verdade, ela já tinha visto esse momento exatamente lá no episódio 2, quando ela cobriu as orelhas e começou a gritar do nada. Nesse momento, ela não estava tendo outra visão, ela estava se lembrando de quando teve a visão no passado. A Lilia diz que odiou aquilo da primeira vez porque ela já tinha vivido aquele momento antes. E a Rio aparece amarradona mais uma vez, adorando o teste igual adorou voar com a vassoura. Aliás, aparentemente ela não vai nem um pouco com a cara da sogra. Rio Vidal se recusa a deixar a Evanora ficar com a Agatha no teste e também defende a Agatha no começo do episódio de ter matado a mãe, dizendo que foi a Evanora que tentou executar a filha. Inclusive, se a Rio Vidal é mesmo a morte, aquela pergunta da Jennifer Cale no começo do episódio chega até a ser meio engraçada. Afinal, ela perguntou pra morte como ela podia defender uma serial killer. A Evanora, mãe da Agatha, aparece como um fantasma pras bruxas. Rio Vidal, então, diz que detesta fantasmas. Primeiro, aparentemente ela detesta a Evanora, né? Mas pode ser que ela também deteste fantasmas, porque eles não têm corpos físicos pra ela coletar como a morte. E em uma discussão pesada, Evanora fala que a filha já nasceu maligna e que ela devia ter matado a Agatha assim que nasceu. Isso foi exatamente o que a mãe do Thanos tentou fazer com ele nas HQs. E a Agatha no MCU está fazendo o papel do interesse amoroso da morte, assim como Thanos nos quadrinhos. Durante o voo das bruxas fugindo da Sete de Salem, o adolescente acabou perdendo o livro de feitiços dele. A Agatha fala que era hora dele tirar as rodinhas, como se estivesse falando que era hora dele aprender a andar de bicicleta de verdade. E meu amigo, ele realmente tirou as rodinhas no fim do episódio. Mas é interessante imaginar que se ele perdeu aquele livro no caminho durante a fuga, provavelmente agora as anotações e os estudos dele estão em posse das Sete de Salem. Eu não acho que elas precisam desse livro, elas são bruxas com séculos de experiência, mas talvez se ele quiser recuperar o livro de feitiços, ele vai ter que roubar delas. E falando nas Sete de Salem, quando as bruxas entram na casa e conseguem escapar, a Agatha explica que aparentemente as outras bruxas não tinham como entrar naquele lugar, querendo dizer que elas estavam seguras ali. Eu falei bastante sobre as distrações que a Marvel usa frequentemente lá na análise do episódio 3, e sinceramente eu acho que essa fala da Agatha é mais distração. Isso porque bem na hora que ela fala essa frase, é mostrado que uma das cigarras estava no cabelo dela. A cigarra sai voando pela casa, o que indica que a líder das Sete de Salem provavelmente conseguiu entrar na casa e estava lá dentro observando o tempo todo. Provavelmente ela não atacou porque preferiu esperar por reforços, ou porque, como eu comentei, a estratégia delas agora é manipulação e não força bruta. Mas ela pode ter visto tudo o que aconteceu lá dentro. E se a Sete de Salem tem mesmo mentalidade de colmeia, como a Rio falou no começo do episódio, tudo o que a líder delas viu, as outras viram também. E agora elas podem ter descoberto pontos fracos da Agatha a serem explorados nos próximos episódios. Quando a Agatha estava absorvendo os poderes da Alice, a Lilia Caldeiro fala Knights of Wands do nada. Essa é uma carta de tarô que representa energia e impulsividade. Ela também representa um bom momento para viajar, fugir. Talvez a Lilia estivesse dizendo ali que a Alice foi impulsiva ao tentar salvar a Agatha e que todas deveriam fugir. Tem uma parte da balada do Caminho das Bruxas que vale a pena prestar atenção. Tame your fears, a door appears. Ou seja, dome seus medos e uma porta aparece. É basicamente o que aconteceu em todos os testes. Jennifer superou o medo do doutor, que tirou os poderes dela no passado, fez a poção e a porta se abriu. Depois Alice superou o medo da maldição e da própria bruxaria. Com isso ela conseguiu queimar a maldição e a porta se abriu também. Nesse episódio, o trauma da Agatha e também a punição dela foi ouvir o nome do Nicholas Scratch. Lembrar o que aconteceu
aconteceu com o filho dele e até ouvir a voz dele. Era isso que ela tinha que superar. E o nome soletrado no tabuleiro é uma prova de que ele está morto mesmo. Afinal, o tabuleiro é usado para falar com os mortos, como a própria Evanora Harkness. Nessa cena rola uma parada interessante. A Agatha ouvindo a voz do filho é igual a Wanda ouvindo os filhos na cena pós-créditos de WandaVision. Mas a mensagem é oposta. Os filhos da Wanda estavam pedindo ajuda para a mãe, enquanto o filho da Agatha tá pedindo para a mãe parar de fazer o que estava fazendo, para a Agatha não matar Alice Wu. Mas depois do teste, a Agatha ainda parece estar atormentada com a morte da Alice e com o fato de ter ouvido a voz do filho. Depois ela aparentemente fica aliviada de ter poderes de novo, e no fim ela tem até um jeito meio demoníaco, rindo e provocando o adolescente. Não me pareceu que a Agatha domou o medo dela em momento nenhum, ela não confrontou esses medos. Ela só ouviu o nome do filho e continuou assustada. Isso se não ficou mais assustada ainda. Será que o teste não acabou? Será que a Agatha ainda está possuída? Talvez confrontar o trauma fosse aceitar que o adolescente não é o filho dela? Não sei, mas tem alguma coisa estranha aí. E bora falar dos detalhes irados da cabana onde acontece o teste e dos visuais das personagens. Além da homenagem ao Exorcista, tudo nesse episódio tem visual estilo anos 1980. Em cima da porta tem duas bandeirinhas, uma com o nome de Westview do lado esquerdo ou lado oeste, e outra com o nome de Eastview do lado direito ou lado leste. Do lado da porta também tem uma vassoura bem no estilo do estereótipo de vassouras de bruxas. E como em todos os testes o visual da galera muda para se adaptar ao tema do episódio, a Agatha Harkness, por exemplo, aparece usando uma camiseta de futebol americano. É uma camiseta que lembra muito o visual dos uniformes do Minnesota Vikings nos anos 80. E ela usa o número 3, que pode ser uma referência à donzela mãe e anciã, a deusa tríplice. 3 também é o número mágico. E um detalhe legal, o colar dela virou pulseira nesse visual novo. Jennifer Cale tem uma poção na camiseta, já que ela é a bruxa das poções, mas ela também tem uma lua crescente, e o teste dela foi o da lua cheia. E a poção da camiseta é, na verdade, o pingente que ela usava em outros episódios que virou uma estampa. Ela também aparece vestindo pantufas de coelho, que me parece uma referência ao Sr. Scratch, coelho da Agatha. E o Vidal tem uma folha verde na camiseta, talvez representando o fato de que ela é a bruxa verde do grupo. Isso também poderia representar que os mortos são enterrados, vão para debaixo do solo e acabam servindo como adubo para as plantas crescerem. Talvez seja uma conexão entre a morte e o elemento da terra, ligado com a feiticeira Esmeralda. Na casa tem uns bonecos troll, o mesmo tipo de boneco que o Peter Quill deu pro Yondo, fingindo que era a joia do poder em Guardiões da Galáxia Volume 1. E lembrando, a joia do poder era roxa, assim como os poderes da Agatha, que é conhecida por roubar os poderes dos outros. E a Feiticeira Escarlate tem poderes vermelhos de alteração da realidade, assim como a Joia da Realidade no MCU. Agora eu vou falar uma parada aqui e eu vou deixar você decidir se você acha que é referência ou coincidência. No episódio 3, quando a Sharon Davis previu a própria morte, o vinho que elas beberam se chamava Reina. E eu comentei na análise daquele episódio que Reina também era o nome de uma personagem de Agents of S.H.I.E.L.D., que tinha o poder de prever o futuro e inclusive previu a própria morte. Agora, esse episódio lida com espíritos, e na parede aparece um quadro de um lugar chamado Point Reyes. E Robbie Reyes é o nome de outro personagem de Agentes da S.H.I.E.L.D., que inclusive foi possuído pelo espírito de vingança e se tornou o motoqueiro fantasma. Agora você decide se acha que é coincidência ou referência. Mas antes que você pergunte o que Agents of S.H.I.E.L.D. poderia ter a ver com essa série, é legal lembrar que naquela série o motoqueiro fantasma foi visto pela última vez indo pro inferno. Ele era o único que podia matar espíritos e a missão dele era destruir o Darkhold. E é legal mencionar que Point Reyes é um lugar que existe mesmo em Santa Bárbara, na Califórnia, e é um ponto turístico conhecido por um caminho coberto por um túnel de árvores, um visual bem semelhante ao do Caminho das Bruxas. E Robbie Reyes também é da Califórnia, assim como esse lugar. Reina e Reyes também significam rei e rainha em espanhol. E também é legal lembrar que o Robbie Reyes mencionou em Agents of S.H.I.E.L.D., antes de ir pro inferno, que aquele mundo era só um território de uma vasta guerra multiversal. Dimensions, space, planets, it's all connected. The Earth is just one territory in a war that's been going on forever.
o que hoje poderia ser interpretado como uma referência às guerras secretas que vão acontecer em breve no MCU. A cabana também tá forrada de livros e principalmente de jogos de tabuleiro, que eram muito populares nos anos 1980 e 1990. Tem até um jogo que chama Stay Alive, o que condiz com as missões delas, que são literalmente missões de sobrevivência. E claro, entre os jogos de tabuleiro tem até Clue, que é o clássico detetive aqui no Brasil, um dos jogos de tabuleiro que eu mais joguei na infância. E assim como as bruxas nesse universo muitas vezes são relacionadas a determinadas cores, como a Feiticeira Escarlate, a Feiticeira Esmeralda, no jogo do detetive os personagens também tinham nomes de cores: Coronel Mostarda, Professor Black, Dona Branca, Senhorita Rosa. E obviamente tem o tabuleiro Ouija, que é o utilizado pro teste da Agatha. É legal notar que a Parker Brothers, empresa que faz jogos de tabuleiro como Monopoly e o próprio tabuleiro Ouija, é do Salem, a cidade de Massachusetts, onde rolou o julgamento das bruxas. Nessa cabana também tem uma TV chiando ao fundo o tempo todo. Isso parece ser uma referência a outro clássico do terror dos anos 1980, o filme Poltergeist de 1982. E tem uma janela nessa cabana com representações das fases da lua em vermelho. Eu não tô falando que é uma referência nem nada, mas eu juro que de alguns ângulos parece que as fases da lua também estão representando uma figura demoníaca com chifres e orelhas pontudas. Mephisto é você? E dessa vez, ao contrário dos outros testes, as proporções da imagem não mudaram em nenhum momento. Nos outros testes, as proporções mudaram para um retângulo mais próximo de um quadrado assim que elas entraram na casa, e depois voltaram ao normal, um retângulo mais horizontal, quando elas voltaram para o caminho das bruxas. Esse detalhe pode ser importante. Eu imaginei que o teste talvez não tivesse acabado, mas e se ele na verdade nunca nem começou? Como as proporções da imagem mudaram durante os testes nos outros episódios, o fato delas não terem mudado nesse episódio pode significar que o teste nem chegou a começar. Aí me veio uma parada na cabeça aqui. E se foi a líder da Sete de Salem, a cigarra que estava no cabelo da Agatha, que jogou o tabuleiro Ouija no chão para as bruxas acharem que tinham que jogar? Nenhuma das pistas se mexeu nos outros testes, só agora. E lembrando, as Sete de Salem são filhas das bruxas que a Agatha matou em 1693. O objetivo delas é exatamente o mesmo que o da Evanora Harkness. Será que não poderia ter sido mesmo a líder da Sete de Salem quem fez a Agatha jogar o tabuleiro Ouija para ser confrontada pela Evanora Harkness? A Agatha nunca tinha demonstrado muito medo de alguma coisa, nem quando a Wanda tirou os poderes dela em WandaVision. Mas nesse episódio ela demonstra ter medo da mãe. Talvez as Sete de Salem soubessem que a mãe era a coisa que mais assustava a Agatha. Então será que isso não pode ser parte do plano das Sete de Salem? E o episódio terminou com uma derrota da Agatha, o que poderia ser interpretado nesse caso como uma vitória das Sete de Salem. No fim do episódio, o caminho das bruxas fica amarelo. Isso poderia indicar que esse seria o teste da bruxa verde, a bruxa da terra. Mas isso é diferente dos outros episódios porque até o céu muda de cor. E nos outros episódios eram só as folhas e as raízes expostas das árvores. Provavelmente esse teste seria o teste daquele castelo enorme que aparece no trailer. Na imagem do trailer, só o adolescente e a Agatha aparecem entrando nesse lugar. Mas o teste da Lilia, a julgar pelos trailers, vai ser em um castelo. Então o teste dela poderia ser nesse castelo e não o da Rio. E no teste da Lilia, nos trailers, tem outra imagem que mostra Agatha, Lilia e Jennifer juntas, sem o adolescente. Realmente, como eu já disse em outros vídeos, essa série tá bem imprevisível, bem difícil de adivinhar o que vem pela frente, e eu tô adorando isso. Mas, de toda forma, eu tenho a sensação de que não vai ter teste no episódio que vem. Em WandaVision, quando a Monica Rambeau revelou pra SWORD que era a Wanda quem estava controlando todos dentro do Rex, o episódio seguinte foi praticamente inteiro um flashback, mostrando a visão dos agentes do que estava acontecendo, a volta da Mônica do estalo do Thanos e tudo mais. Seguindo essa linha de raciocínio, se a série mantiver essa estrutura, talvez o episódio que vem seja um flashback do passado do adolescente, ou talvez o episódio lide com a Agatha, Jennifer e Lilia tentando voltar pro caminho das bruxas ou algo assim, igual a Monica Rambeau tentou voltar pra dentro do Rex. De toda forma, a sensação que eu tenho é que eles só vão continuar avançando no caminho das bruxas lá no episódio 7, e agora vai rolar uma pausa nessa história.
história para mostrar um outro lado. O nome do episódio 5, Darkest Hour, Wake Thy Power, é mais um trecho da letra da versão oficial da balada do Caminho das Bruxas, assim como os episódios 1, 2 e 3. Só o episódio 4 que teve nome diferente, que vinha da versão da balada da Lorna Wu. E essa é a primeira vez que o título aparece em duas partes, uma parte antes da outra. Nos outros episódios todos, os títulos apareciam por inteiro direto. O título aparece assim porque no episódio, primeiro vem a Hora Mais Sombria, com o Coven sendo perseguido pela Sete de Salem e o teste resultando na morte da Alice Wu. Depois vem o Despertar do Poder, com o adolescente finalmente conseguindo o poder que tanto queria. E a Agatha também conseguindo o poder da Alice pra ela. E é justamente a Hora Mais Sombria, a morte da Alice Wu, que faz os poderes do adolescente despertarem. A segunda parte do título é consequência da primeira. Quando ele usou os poderes, o adolescente perdeu o controle. Não dos poderes, mas emocionalmente. Igualzinho o que acontece com o Wicano na Cruzada das Crianças. Logo no começo dessa história das HQs, ele acaba perdendo o controle e deixando acidentalmente alguns criminosos em coma. Nessa HQ ele também perdeu o controle emocionalmente por causa de um ataque dos criminosos ao namorado dele. Assim como nesse episódio que ele perdeu o controle emocionalmente por causa da morte da Alice Wu. E aí ele acabou usando os poderes sem raciocinar para fazer algo que ele se arrependeu depois nessa Cruzada das Crianças. E vamos combinar que pela personalidade dele nos outros episódios, tem muita chance dele se arrepender na série também por ter feito o que fez. Esse episódio mudou completamente a estrutura. Ele terminou com a Agatha, a Lilia e a Jennifer enterradas vivas, a Rio desaparecida, a Alice Wu morta e o adolescente sozinho. Vai ter outro teste? O teste da Agatha vai continuar? Será que as três foram jogadas pra fora do Caminho das Bruxas e vão ter que voltar e fazer tudo de novo? Ou será que agora tudo mudou de vez? Eu realmente não sei o que vai acontecer nos próximos episódios e não vejo a hora de descobrir. E agora que o adolescente finalmente apareceu usando os poderes dele e foi revelado como Billy Kaplan, se você quiser conhecer a história completa do Wicano nas HQs, desde a primeira aparição do personagem até os dias de hoje, eu expliquei absolutamente tudo em detalhes nesse vídeo aqui, é só clicar e conferir. Valeu, um grande beijo e até a próxima!